Oi, tudo bom? Eu sou o Bruno Eu sou a Tati, esposa do Bruno. e nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Hoje a gente vai falar com você como você desentulhar os poços da sua vida. Será que tem muita sujeira aí? Às vezes dá preguiça de tirar e às vezes a gente acaba desistindo no meio do caminho. Mas assiste a nossa conversa de hoje para você limpar de uma vez por todas os poços da sua vida. Daqui a um pouco você vai entender mais sobre isso e eu quero que você acompanhe uma passagem. Eu não vou ler a passagem toda aqui. Na verdade é uma história que eu vou contar para você que acontece na Bíblia, em Gênesis, tá? Se você estiver acompanhando a gente no YouTube ou no Facebook, você vai conseguir ver aqui qual que é a passagem. Eu já vou te falar qual é, que está em Gênesis 26, de 12 a 25, e fala sobre Isaac. A gente sempre tem um cuidado de conversar aqui no Mentalidade Cristã. Se você não souber bem sobre a Bíblia, não tem problema, porque a gente vai conversar com você de uma maneira que você entenda, tá bom? Isaac era o filho de Abraão e essa passagem conta uma história dele, de como que ele começou a prosperar depois em cima das coisas que Abraão tinha plantado, né, na vida dele, né? A gente costuma dizer que são as heranças, né, que os nossos pais deixam para nós. Então Isaac começou a prosperar bastante. E aquela prosperidade que começou a acontecer na vida de Isaac começou a gerar inveja nas pessoas que estavam próximas a ele, ali os filisteus, outras pessoas, e eles começaram a agir com relação a isso. E talvez isso aconteça na sua vida também. Às vezes Deus está prosperando na sua vida, está acontecendo uma coisa muito interessante e de repente começam a ter problemas, né? Algumas coisas que vão atrapalhando. E é o que estava acontecendo com Isaac ali. Os filisteus começaram a entulhar os poços que Abraão, pai de Isaac, tinha cavado, né? E você imagina aquelas pessoas, eles eram pastores, né? Você imagina o que é você entulhar um poço e de repente não sair mais água dali. É o que estava acontecendo com Isaac. Aqueles poços começaram a ser entulhados e Isaac teve que se mudar, ir para outro lugar, começar a cavar novamente alguns desses poços que estavam entulhados. A Bíblia vai falando sobre ele desentulhar, desencavar 3 poços especificamente, né? E os 2 primeiros deles, inclusive, geraram bastante intriga com as pessoas que estavam ali ao redor. O primeiro que ele foi desentulhar, os outros pastores que estavam próximos entraram em contenda com ele porque diziam que aquela água era deles. O segundo também gerou uma certa inimizade e o terceiro poço já foi o poço que não teve nenhum problema. Mas Isaac perseverou, depois ele foi para uma outra cidade e ali Deus esteve com ele, falou com ele. Isaac esteve muito próximo do Senhor ali, o Senhor falou com ele naquele lugar e foi um lugar onde Isaac ergueu um altar para o Senhor e cavou um novo poço. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o que isso tem a ver na sua vida, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente acha que são coisas de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e como que isso se encaixa para a nossa vida, como que isso se encaixa para quem está vivendo nos nossos dias atuais. E é sobre isso que se trata a mentalidade cristã, né? Falar sobre como são essas coisas para a nossa vida, como é que você leva isso para a sua vida. Eu quero falar um pouco com você sobre isso, tudo bem? E mesmo se você é recém-convertido, eu posso dizer com propriedade de causa, porque também não sou convertida há muito tempo, para você também é que a gente quer conversar, para você entender que essas passagens da Bíblia, elas são muito atemporais, elas têm muito a ver com os nossos dias hoje, porque muitas vezes nós estamos ali com os poços prosperando e alguém vai lá e coloca uma sujeira, o inimigo vai lá e coloca uma sujeira, e às vezes são pessoas próximas, a gente vai falar sobre isso também. E como que a gente faz para perseverar? Como é que a gente usa essa história da Bíblia para também trazer para os nossos dias e não desistir, e não desanimar? E ainda se você é recém-convertido, isso pode acontecer muito com você mesmo. As dificuldades, elas vêm depois que você aceita Jesus, depois que você se converte. E aí, como é que você persevera nisso? Como é que você compreende que é realmente uma ação para te tirar do foco, para te fazer desistir? E como é que você persevera até encontrar a água limpa, a água viva? E tem uma coisa legal, né, amor, da gente falar, é que você vai ver muito isso no Mentalidade Cristã. A gente não está falando aqui da sua vida prosperar financeiramente, não é isso. Até é isso também, Deus também prospera a nossa vida financeira, tá? Mas quando a gente está falando de prosperar, é você prosperar no seu desenvolvimento com Deus também, é você ser uma pessoa mais correta, é você ser uma pessoa mais próxima daquilo que Deus espera de você, é você ser uma pessoa melhor, você tratar as outras pessoas que são ao seu redor melhor,
porque talvez você não saiba, mas a Bíblia diz que a gente deve resplandecer a face de Deus na gente, né? E isso não é fácil, isso é fruto de uma caminhada. Então, todas as vezes que a gente estiver falando de prosperar aqui, a gente está falando de prosperar como um todo, tá? Para que você não ache que a gente está falando só das suas finanças, o que também não estaria errado, tá? A gente falar de Deus abençoar as suas finanças, mas a gente está falando isso como um todo. E o que a gente pode começar a perceber ali por Isaac é que existem determinadas prosperidades na nossa vida, determinadas coisas que acontecem na nossa vida, que elas vêm por herança. Que foi o que aconteceu ali com Isaac, né? Abraão plantou aquilo por meio de oração, por meio de comunhão, por meio de estar mais próximo de Deus, né? Então, aquilo era uma herança a qual Isaac desfrutou, sabe? E às vezes acontece isso conosco também, herança de Deus, nosso Pai. A gente sempre fala muito isso, né? De que a gente tem que entender Deus não como um ser distante, mas Deus é nosso Pai. E no momento em que você entende que Ele é Pai, a gente tem essa herança que vem dele para a nossa vida. E Ele tem heranças e bênçãos para várias áreas da nossa vida. Só que a gente começa a desfrutar dessas heranças e às vezes até alguma área na sua vida que você já lidou lá atrás, você já venceu determinadas barreiras, você já alcançou muitas vitórias e de repente aquilo trava, sabe? E o que estava acontecendo ali com Isaac, ele estava prosperando e aquelas coisas travaram, aqueles poços, eles foram entulhados, né? E eu quero falar um pouco sobre esses entulhos na sua vida, porque tem muita gente que acha que depois que você aceita Jesus, você está nos caminhos de Deus, não tem mais dificuldade, né, amor? E às vezes é muito pelo contrário, né? Eu lembro que no meu processo mesmo de conversão, eu estava num momento muito bom da minha vida, eu falo que Deus me trouxe para a igreja por amor, né? Quando a gente se casou, quando a gente ficou junto. Então, eu estava tranquila, estava bem. E dali em diante começaram a acontecer algumas coisas que na minha vida não aconteciam antes. Alguns problemas, às vezes, alguns problemas mais graves de saúde, por exemplo. Algumas coisas com o nosso filho. E que depois eu vim entender que eram os entulhos. Que é realmente quando o inimigo quer te atrapalhar, quer tirar a sua paz. Para você pensar que, caramba, agora que eu me converti, estão vindo problemas na minha vida. Às vezes não aconteceu isso com você. Às vezes você foi para a igreja porque estava num momento de muita dor. E aí começaram os seus problemas a se resolver. Mas pode ser que isso que se resolveu, né? Se você não cuidar, se você não vigiar, se você não perseverar, isso volte e aí você cai de novo. E é isso que a gente não quer que aconteça, né? Principalmente se você acabou de se converter. Mas, pela minha experiência e pelo contato que eu tenho com pessoas que já estão na igreja há muitos anos, isso acontece com todo mundo. Todo mundo passa pelos vales, né? Todo mundo passa por essa fase de entulhos, né? E como é que a gente persevera e sai disso. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender é que Isaac tornou a cavar os poços, tá? Então, sempre coloque isso na sua cabeça, assim. Ele continuou lutando, né? Não é porque alguma coisa aconteceu que acabou com aquela prosperidade em determinada área da vida dele, que ele simplesmente desistiu. Ele tornou a cavar os poços. E a Bíblia fala que a nossa luta, na verdade, não é nesse mundo terreno, né? A nossa luta é no mundo espiritual, é contra principados, potestades, e eu acho que é uma coisa uma astúcia muito grande do inimigo na nossa vida é fazer com que algumas pessoas não acreditem nisso, sabe? Amor, vamos explicar o que é principados e potestades. Explica, minha vida. Olha, não sei se eu vou saber explicar, porque eu te falo aqui que a gente não sabe nada, na verdade. A gente é só usado e a gente tá falando aqui pra você, não é uma verdade absoluta, nada disso. Mas quando eu primeiramente ouvi falar em batalha espiritual, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, o que é isso? Existe mesmo um mundo invisível que eu não enxergo, mas que existe e que acontece? E aí comecei a comprar vários livros nessa busca de entender esse mundo espiritual, os principados e potestades. E é o seguinte, tem realmente um mundo que você não vê, mas que ele é muito ativo. E é contra ele, na verdade, que as nossas batalhas, e é ali que, na verdade, as nossas lutas são travadas. Não contra um homem, contra o seu vizinho, ou contra o seu chefe, ou enfim, alguém que você está aí lutando atualmente, mas é contra seres, anjos, demônios, é ali que tudo está acontecendo, é nesse mundo espiritual. E os principais das potestades são organizações do inimigo, são organizações demoníacas
que estão aí para te incentivar a mentir. A Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir, né? Então ele está aí para entulhar os seus poços. E é contra isso que a gente falou aqui, que não é contra a carne, mas é contra esses principados e potestades, para você entender mais ou menos do que a gente está falando. É legal a gente sempre explicar, a gente sempre vai tomar cuidado de explicar essas coisas, tá bom? E se por acaso às vezes a gente estiver falando alguma coisa e você não entendeu, não tem problema não, você pergunta aqui embaixo, a gente responde num outro vídeo. A gente sempre vai trazer uma conversa nova de algum tema também que as pessoas possam ter sugerido, tá? E eu quero falar dos 3 níveis de batalha que Isaac passou e que tem a ver com os 3 poços ali que ele teve que desentulhar, tá? Porque o primeiro poço chama Ezeque, que significa luta. Então, e na verdade assim, é uma discussão. O primeiro nível de dificuldade que a gente tem quando a gente vai enfrentar alguma coisa é que o inimigo tenta intimidar a gente, tá? E talvez você já tenha passado por isso. Você está tentando alcançar determinada coisa na sua vida, está tentando resolver às vezes um problema no seu casamento, ou talvez alguma questão financeira ou de saúde, e aí de repente você começa a primeiro achar que aquilo não é possível para você, sabe? Começa a aparecer obstáculos que parecem ser maiores do que o que você achou que daria conta de vencer, sabe? E ele tenta te intimidar. Porque o que acontece, na verdade, é que muitas pessoas recuam já nessa primeira batalha. Primeira intimidação que você passa, você recua. Você esquece que você com Deus é maioria, sabe? Você já é mais forte, assim. E você recua porque você imagina você lutando contra aquela dificuldade. Eu gosto de lembrar do caso de Saul e de Davi. E, novamente, se você é uma pessoa que não está tão acostumada com a Bíblia assim, Saul era o rei e apareceu Golias, que era aquele gigante, e o Golias, ele era muito alto, muito forte, né? E ele, na verdade, ele queria enfrentar algum da tribo de Israel, né? Algum do povo de Israel. Quem vencesse, venceria a batalha. E todos eles ficaram com medo. Saul recuou, todos eles recuaram. E Davi, que era um pastor, na verdade, né, cuidava das ovelhas dele, e era muito menor, muito mais fraco do que Golias. Ele sabia que ele não estava sozinho, ele sabia que ele estava com Deus. Golias começou a falar contra o Deus de Israel, e aí Davi se sentiu ofendido porque ofendeu o Deus dele, e ele foi lutar com Deus. E foi por isso que Davi venceu Golias. Não porque Davi era astuto, era esperto, na verdade é porque Davi tinha Deus com ele. Mas o que acontece é que todos eles tinham recuado, sabe, com a primeira intimidação, que é esse primeiro nível, né? Eles recuaram e Davi foi adiante. Davi teve força para poder fazer isso. Sabe? Isso acontece com tudo na nossa vida. Acontece até para a gente gravar uma mentalidade cristã, né? Me lembro quando a gente começou a falar de gravar mentalidade cristã, em alguns momentos a Tati falou assim, mas será que a gente vai estar capacitado? Será que a gente vai estar pronto para poder gravar esses vídeos? Como é que vai ser isso? Como vai ser isso na internet? Como as pessoas vão reagir a isso? E essa dúvida que é colocada dentro de você é um nível de intimidação, sabe? E a Bíblia fala que Deus capacita os escolhidos e que Ele está do nosso lado. Então o que a gente precisa fazer, na verdade, é estar ao lado dele. E Isaac não se intimidou, ele não se deixou abater por esse primeiro nível de luta, que foi o nível da intimidação. Ele foi adiante, né? Exato. E é muito o que você disse, né? Porque também, como recém-convertida, você fica insegura de falar algo que na verdade não é. Mas quando você pensa, não, eu vou ser guiada pelo Espírito Santo, Deus está comigo, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. E a gente brinca muito isso com o nosso filho também. Um dia ele caiu, machucou, e ralou o braço e começou a sair sangue, e a gente tinha que limpar porque era um terreno cheio de terra. Aí a gente colocou o braço dele embaixo da água e eu falava pra você, filho, você é forte igual o Davi. Ele, eu sou forte igual o Davi, sou forte igual o Davi. E a água foi até a hora que ele falou, não aguento mais, mamãe. Mas é isso que você traz, quando você pensa em Davi, é muito isso. Não só para as crianças, né, pra gente mesmo. Quando a gente se vê numa dificuldade tão grande, se a gente não souber que a gente tem o apoio, que a gente tem vários... Gente, o que é você... Ó. São Relaxa que a gente não vai se intimidar. São as intimidações.
Se a gente não souber que a gente tem vários guardinhas ali na nossa batalha espiritual e Deus como nosso guardião maior, a gente recua. Então, isso é uma coisa que acontece. Às vezes, você acabou de se converter, como eu disse, ou então você já é convertido há muito tempo, né? E aí Satanás vai lá e te pega na sua saúde. Você fica muito doente, ou seu filho fica muito doente, o que é ainda mais difícil para o nosso coração, né? E se a gente não sabe que a gente tem alguém olhando por nós, muitas vezes a gente desiste. Aí a gente para de ir à igreja, a gente para de assistir os cultos, a gente para de louvar, porque às vezes não tem nem força para cantar, não tem nem força para falar, né? E aí quando você ora, entra na presença de Deus e pede essa ajuda e pede essa força, Ele está com você. Tem uma coisa engraçada que, bom, eu sou evangélico, cristão, crente, chame como você quiser chamar, eu sou todas essas coisas aí, desde que eu tinha 13 anos de idade. Então, algumas coisas são naturais para mim, né? E quando eu comecei a namorar a Tati, ela falava assim, você sabia que você se entrega, que você é crente em algumas expressões? Aí eu falei, quais expressões? Ela falou assim, por exemplo, sangue de Jesus tem poder. E é engraçado porque eu uso isso, estava um dia desse brincando com meu sobrinho, e eu descobri que nós dois fazemos a mesma coisa. A gente vai naqueles parques de diversões, Beach Park, Hot Park, tem aquelas coisas que dão medo, assim, aí a gente vai e fica lá, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, e vai assim mesmo, pensa né? Se não entrega, né? Entrega. Entrega, atrás de mim. Atrás de mim. E é engraçado isso, né? E aí quando consegue, quando termina o brinquedo, glória a Deus. Glória a Deus, tal. Sabe o que é isso, na verdade? É porque é alguma coisa que me intimida, e eu vou dizer para vocês, eu morro de medo de roda gigante, por exemplo. Não é roda gigante, não, é montanha-russa. Montanha-russa. Eu morro de medo de montanha-russa. Eu gosto, às vezes, é uma coisa que te intimida, né? Mas a Bíblia diz que você sozinho, você não é capaz de vencer nada dessas coisas. Realmente nós não somos capazes, tá? Davi não era capaz de vencer Golias, mas a gente vence pelo sangue de Jesus. É porque talvez você não saiba, mas a Bíblia diz o seguinte, que Jesus venceu todas essas coisas, tá? Que Jesus venceu Satanás, Jesus venceu todas as regiões das trevas, e quando a gente pensa na crucificação de Jesus, é interessante porque ele venceu tudo isso por meio de um sofrimento, né, pelo qual ele passou. E talvez as pessoas não entendam isso completamente, mas o fato é que o sangue de Jesus tem muito poder, né? Tem um filme que a gente gosta às vezes de indicar para as pessoas, que é o Quarto de Guerra, né? Não sei se você conhece, tá? Depois a gente até coloca aqui para você poder assistir. É uma senhorinha, tá? Que ela é muito firme nos caminhos de Deus, e tem uma hora que uma pessoa vai assaltá-la e a pessoa põe a faca assim, e aí ela fala assim, solta essa faca em nome de Jesus! E o cara vai embora. E aí você pensa, isso é coisa de filme, mas a gente estava conversando disso ontem com um grupo de conhecidos nossos, e um colega falou que aconteceu isso com ele, que ele viu que ele ia ser assaltado, e ele virou e falou assim, sangue de Jesus tem poder, Jesus te abençoe. Deus te abençoe. O que eu estou querendo dizer com isso? É que você vence aquelas coisas com um nível de intimidade com Deus. E aí, como é que você alcança esse nível de intimidade? Oração, jejum. Tá? Nós temos 2 momentos de oração todos os dias, eu e a Tati. Um momento de manhã, onde a gente ora individual, né? Cada um vai para um canto no quintal, tal, que a gente chama de devocional, né? E a gente vai lá, cada um ora 20 minutos, sei lá quanto tempo, a gente lê a Bíblia, enfim, cada um faz do jeito que quiser, a Tati faz de um jeito, eu faço do outro, Tati louva, porque ela gosta de louvar bastante e tal, eu às vezes leio alguma coisa na palavra, e à noite a gente ora junto. Então a gente sempre tem esses momentos, assim, um momento de força como casal e um momento individual, tá? E quanto mais você está íntimo de Deus, mais próximo de Deus, mais você consegue se livrar desse primeiro nível, que é o nível de intimidação, tá? Que foi esse primeiro nível o qual Isaac teve que passar e que ele venceu, tá bom? E aí a gente entra também, às vezes, em intrigas paralelas. Você vê que as pessoas estavam brigando ali e talvez isso acontece muito em igreja, inclusive, sabe? Eu conto muito a história de um primo meu que se afastou da igreja, infelizmente, porque ele, depois de muita oração da mãe dele, ele foi parar na igreja e aí ele fumava e as pessoas criticavam muito ele por ele fumar, sabe? E aí ele se sentiu rejeitado por aquelas pessoas, sabe? E ele se afastou e, até onde eu sei, ele não voltou mais. E isso acontece com muitas pessoas, né? As pessoas às vezes se afastam de uma igreja porque começa aquela intriga, começa as pessoas a acharem que você não é merecedor de determinada coisa, começa a apontar o dedo para você, sendo que não percebe o erro que tem dentro dela mesma, sabe? Isso é um nível de intimidação porque faz com que você não ache que determinadas bênçãos são para você, que determinadas vitórias são para você, ou você se afasta
afasta dessa comunhão. E eu tenho visto cada vez mais aquilo que a gente chama de crente não praticante. Antes existia católico não praticante e hoje tem o crente não praticante. O que é isso? É aquela pessoa que em algum momento ela aceitou Jesus, ela se batizou, ela começou a ir para uma igreja e de repente ela se sentiu mal com aquela igreja e ela parou de ir. E aí tem um erro dos dois lados, tá? Porque alguém naquela igreja talvez tenha feito com que aquela pessoa se afaste, então a gente tem que tomar muito cuidado e abraçar muito os nossos irmãos, todos com muito amor, muito carinho, tá? Porque cada um de nós tem as suas diferenças, eu sou melhor que você em algumas coisas, você é melhor que eu em outras, e tem um erro dele, que é não entender que aquilo ali era um lugar de comunhão com Deus, de comunhão uns com os outros, e que os homens são todos falhos, e às vezes você vê a falha em algum pastor, algum membro da igreja, alguma coisa, você acaba se afastando e você está errado com relação a isso, né? E é quando você me falou isso um dia, porque eu era muito assim, né? Não, eu sou eu com Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de lugar nenhum, eu tenho a minha comunhão, e olhando agora, a minha comunhão não era nada com relação ao que eu tenho hoje. E essas uniões que a gente tem com pessoas da igreja, ou aqui mesmo você assistindo, isso fortalece, isso nos dá mais munição para travar essas batalhas e continuar cavando novos poços, né? E continuar perseverando. Então, isso é uma coisa importante. E eu lembro que ele me falou uma vez que as pessoas elas saem muitas vezes da igreja e da comunhão com Deus por uma das mais banais e tolas armadilhas de Satanás, que é usar alguém da igreja ou alguém que prega ou alguém que louva para fazer alguma coisa. Às vezes acontece alguma coisa com você ali, às vezes é coisa boba, mas Satanás usa aquilo para fazer você ficar com raiva daquela pessoa, ficar com raiva daquele lugar, e aí você se afasta dela, mas ao se afastar dela e da igreja, você acaba se afastando de Deus. E por mais que você ache que não, a minha comunhão e tal, eu acredito que você acaba se enfraquecendo, porque você está ali e você vai perdendo forças. Aí tem um dia que você faz uma oração, tem um dia que você não faz, tem um dia que você esquece, aí quando você vai viajar você também não faz, aí você vai perdendo aquela comunhão, você já não ouve mais a palavra, você já não louva tanto e você vai se enfraquecendo. Então, como é que a gente se fortalece para cavar novos poços? É indo mesmo à igreja, assistindo vídeos como esse ou outros, louvando, tendo seu momento com Deus, porque aí você se fortalece, você sabe que você não está sozinho. E você tem alguém com quem conversar, que entende da palavra, que vai falar coisas boas para você, que não vai afundar e jogar mais entulho ainda naquele seu poço, né? Que vai te ajudar a limpar, na verdade. E aí a gente entra no segundo nível de obstáculo que Isaac enfrentou, que tem a ver com o segundo poço. O segundo poço chamava Sitna, significa inimizade, ódio, obstáculo. Essa palavra tem a mesma raiz da qual deriva Satanás, para você ter uma ideia, assim, que essa coisa da inimizade, do ódio, do obstáculo. Como é que é isso? Você, às vezes, isso gera... O que é esse segundo nível? É o nível de inimizade contra Deus. Como assim inimizade contra Deus? Para alguém que está nos caminhos de Deus, alguém que está na igreja, alguém que está ouvindo a palavra. Você começa a primeiro botar algumas barreiras entre você e Deus por meio do pecado, por exemplo. E eu vou te dizer, todos nós pecamos, cada um de nós, né, tem os seus pecados, e às vezes você tem pecados que você nem percebe, ou tem pecados que você julga que são mais leves, né? Sempre você julga que o pecado do seu irmão é um pecado pior. E acaba acontecendo que você vai gerando essa barreira entre você e Deus. E Deus preparou você para ter uma série de habilidades. A verdade é essa, tá? Eu costumo dizer que se o único projeto de Deus na sua vida fosse você ser salvo, no momento em que você aceita Jesus, você caía morto. Porque aí você já está ali salvo, está salvo, tal, vai ser arrebatado, tal. Mas Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, sabe? Ele quer que você traga outras pessoas para os caminhos dele, ele quer que você resplandeça a face dele, né? Ele quer que as pessoas possam ver como que é isso, ele quer que você vá falar para outras pessoas. Então, ele tem um propósito para cada um de nós, né? Nós não somos o centro da vontade de Deus no universo, ele tem um plano para todos nós. E aí ele vai lá e te enche de habilidades, te enche de dons do Espírito, te capacita para uma série de coisas. Às vezes você consegue falar de determinado assunto que outra pessoa não consegue.
Eu, por exemplo, admiro muito aquelas pessoas que vão pregar nas praças, que vão pregar em lugares onde tem um monte de gente, público que ninguém nunca viu, e a pessoa às vezes vai passar, vai hostilizar aquela pessoa, tal. Eu não tenho essa habilidade, sabe? Mas talvez aquela pessoa não tenha habilidade de vir aqui para a internet, gravar um vídeo, falar com você do jeito que eu estou falando, tal. Então, Deus vai capacitando cada um de nós, só que Satanás vai agindo na nossa vida de maneira com que ele possa cegar determinadas coisas na gente, sabe? Você vai colocando essas barreiras por meio de pequenos pecados. Quer ver um pequeno pecado que quase todo mundo comete? Mentira, né? A gente começou a fazer um exercício aqui em casa de não mentir nem coisinha pequenininha, né? Porque também não existe mentirinha e mentirona, né? Vamos combinar que tá tudo no mesmo pacote ali da mentira. Então a gente começou a fazer um exercício aqui que é assim, você vai cancelar um compromisso, você não dá desculpa. Você fala assim, olha, não vou porque eu tive uma outra coisa para fazer, não deu tempo de eu fazer, então eu não vou ter tempo para ir com você. Ou então, a gente tava devendo um favor com um amigo e esqueci completamente. Aí o Bruno me lembrou, aí eu mandei um áudio para ele e falei, olha, desculpa, Ricardo, eu esqueci. Eu esqueci e agora eu vou fazer. E se fosse um pouquinho antes, eu ia falar assim, eu tive muita correria, eu não tive tempo de fazer, ou então, eu tive um outro compromisso, me desculpa. E não é a verdade é que eu esqueci, porque se eu tivesse lembrado, eu tinha como fazer. E quando você começa a fazer esse exercício, é legal que a sua relação com os outros fica até melhor, porque... E aí eu lembro que ele me gravou um áudio assim, Kátia, como é bom falar com você, porque eu sei que você fala a verdade pra mim, que você falou, eu esqueci, e não é todo mundo que fala isso. E aí você começa a ver o efeito colateral disso, né? Mas quando você não tem essa consciência e fazer esse exercício mesmo, você começa mentindo, daqui a pouco são mentirinhas, daqui a pouco são mentironas, e aí é o pecado que te afasta das habilidades, que te afasta da sua comunhão com Deus, e te coloca essas inimizades, na verdade, né? E é engraçado a gente falar inimizade com Deus, é até uma coisa estranha, falar, meu Deus, inimizade com Deus, mas é um pouco isso que acontece, né? E tem outros... Não existe mentiria nem mentirão. Não, é mentira, né? É mentira. E é engraçado, Diego, porque você começa a fazer isso e você se surpreende. Como você usa mentirinha toda hora, né? É uma coisa de louco, assim. E nós passamos por um processo aqui em casa que a gente estava fazendo uma campanha 21 dias de ceia, nós dois, sabe? A gente queria se purificar muito e tal. E a gente mal sabia, mas esses 21 dias estavam acabando um dia antes de começar a mentalidade cristã. Era Deus preparando a gente para poder fazer a mentalidade cristã, né? E como você vai fazer ceia 21 dias, todos os dias você tem que pedir perdão, né? Todos os dias tem que se purificar e tal. Assim, nos primeiros dias você começa a perceber que você está pedindo perdão de coisas repetidas. E aí depois é que você começa a se limpar mais disso, tá? E o processo de limpeza nos caminhos de Deus é profundo e é interessante. Eu falo muito para a Tati para ela ter paciência, porque ela começou na igreja e ela queria, assim, em 2 semanas estar orando em línguas, e, sabe, uma série de coisas assim. Eu falava, amor, Deus vai fazer isso na sua vida na hora dele, do jeito dele. O importante é você não ficar parado, sabe? Você ter uma caminhada com Deus, né? E aí tem uma outra coisa que às vezes gera inimizade com Deus, que são as feridas profundas que você carrega, sabe? Às vezes você tem feridas de alguém que te magoou, que a falta de perdão atrapalha a gente num monte de coisa. É difícil de desentulhar poços na nossa vida se a gente tem essa coisa da falta do perdão, sabe? Você passou por alguma ferida profunda, alguém te magoou, alguém te fez mal e você não consegue perdoar aquela pessoa. Você não quer ver aquela pessoa bem. Lá no seu fundo, você acha que Deus tem que punir aquela pessoa de alguma forma, ela tem que ser punida pelo que ela fez a você, né? E é engraçado porque você não consegue perceber o tanto que você não era merecedor o dia que Deus trouxe você para os caminhos dele, tá? Mas essa pessoa que talvez não seja merecedora na sua cabeça porque te fez algum mal, Deus também quer trazer ela. E aí, às vezes, Deus traz, muda, transforma aquela pessoa e você acha ruim. Ou você não consegue se livrar daquela ferida porque toda vez que você pensa naquilo, aquilo te magoa, né? Então, é difícil, Perdão, né? dá um vídeo só para isso, né? E a gente vai falar em outros vídeos sobre Deus não fazer acepção de pessoas. Inclusive, depois que você assistir, é muito legal. Para você entender também que o perdão não vem de você, vem de Deus. É algo assim, é bem transformador mesmo. Mas saiba que se você tem mágoas,
se você tem ressentimento, se você tem raiva de alguém, se você não consegue olhar para a cara daquela pessoa e te embrulha o estômago, você mesmo está entulhando o seu poço. Né? É uma corrente de lixo ali que você está jogando, de veneninho que você está jogando e está sujando aquela água limpa e viva que Deus tem para você. E talvez você não tivesse percebido, por exemplo, até a gente falar desses dois primeiros níveis de briga, de luta, né, pelos quais Isaac teve que passar e a gente tem também, talvez você não tivesse percebido o que você passa, né? Às vezes você passa um deles, de alguma forma você se identificou de alguma maneira, né? E aí eu queria te falar então sobre o terceiro nível, porque você compreende que esses são escadas, você passou do nível de intimidação, aí você passou desse nível de não se deixar criar inimizades ou barreiras entre você e Deus, e aí você está pronto para o terceiro poço. Perceba que no terceiro poço, inclusive, não houve contenda, né? Qual que é esse terceiro nível, na verdade? É o nível da sua consagração a Deus. Tá? Olha, o terceiro poço chamava Reobote, que significa alargamento, lugar espaçoso. Então, a gente está falando de você alargar a sua vida cristã, alargar a sua entrega a Deus. E é engraçado porque eu estava até pregando um dia na igreja, né? Você não sabe, eu não te falei, né? Eu sou pastor de uma igreja, e eu estava pregando na igreja um dia, e eu estava falando sobre esse processo de transformação que o Espírito Santo de Deus faz em nós, né? Porque não acontece assim, de você aceitar Jesus e você tá ali nos caminhos de Deus e naquele momento Deus te mostra todas as coisas erradas que existem na sua vida e tudo que tinha que ser mudado, sabe? Porque você ia ficar louco. Imagina, você ia perceber o tanto que você está errado, o tanto de coisa que você tem que mudar, o tanto de coisa que Deus desagrada com relação ao que você faz, e na verdade Deus está feliz porque você está caminhando, sabe? E aí ele diz que o Espírito Santo é um Espírito consolador, né? E ele vai te dando direcionamento. Então, dali a 6 meses, 1 ano, você vai olhar para trás e falar assim, caramba, como eu fazia tal coisa, agora eu não faço mais. É porque você está alargando a sua experiência com Deus, você está alargando a sua entrega, a sua consagração ao Senhor. E é interessante como isso vai acontecer no dia a dia, né? É na hora de colher a herança, né? E quando você pensa em Deus e você pensa nele como pai, você pensa como herança. Eu quando pensei isso pela primeira vez, falei, nossa, eu tenho uma herança de Deus, né? Não é nem questão de ser meu direito, não ser meu direito, merecer ou não merecer, eu tenho uma herança, né? Mesmo porque ele não dá pelo nosso merecimento, porque a gente não quer merecer uma herança tão boa dessa. Ele dá pela sua misericórdia. Eu tenho uma herança, então é hora de viver essa herança, viver em abundância. E é por isso que às vezes a gente fala em viver em abundância, a gente pode pensar em prosperidade financeira, como a gente falou aqui no início, mas é essa vida em abundância. É abundância de graça, é abundância de alegria, é abundância de amor, é abundância de paz, é a abundância mesmo dos dons do Espírito, não é? De você se sentir pleno, você se sentir em paz, mesmo que você esteja passando por um vale, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, porque isso é você resplandecer a face de Deus. É aquela pessoa que nunca está desanimada, é aquela pessoa que ela é muito amorosa, ela é muito paciente, é muito difícil ela sair do sério, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que pode estar acontecendo o que está acontecendo na vida dela, ela dorme a noite inteira, porque ela está recebendo essa herança. E aí a vida em abundância, porque o que ele tem pra gente é vida em abundância, não é vida em escassez, não é escassez de saúde, não é escassez financeira, não é escassez de amor nos relacionamentos, não, é vida em abundância. E vai chegar essa hora desse poço, que é o Rehobote, que é onde você tem ali um alargamento e uma profundidade tão grande com Deus que você começa a colher essa herança em abundância. É interessante falar desse processo, porque quando eu falei ali de você não se afastar da igreja, é bom que você esteja com alguém do seu lado, seja algum conhecido da igreja, seja seu marido, seja sua esposa, seu irmão, sua mãe, que também esteja passando por um processo, ainda que você esteja em níveis diferentes e está tudo bem, porque um ajuda o outro. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Tati, e eu falo isso muito para ela porque ficou marcado para mim, eu estava numa discussão muito grande com uma pessoa no celular, e eu ia responder de uma maneira ruim, sabe? E a Tati virou e falou assim, esse não é você.
Você é uma pessoa que tem que responder isso com amor. Eu tinha acabado de levar uma pancada, sabe? Mas ela me lembrou que eu tinha que responder aquilo com amor. Então é bom porque um ajuda a caminhada do outro, sabe? E às vezes você está triste com uma coisa que está acontecendo na sua vida e é uma coisa menor, e aí um lembra o outro e fala assim, não, mas espera aí, maior é você estar próximo de Deus, maior é você agradecer a Deus por determinada situação. E esses 3 poços que Isaac desentulhou e que, de certa forma, são esses níveis de batalha que a gente tem, eles também se relacionam com outra questão, que é o seguinte, que é nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Eita, para tudo. Vou explicar um pouco disso, porque eu quando ouvi isso também não entendi nada, porque primeiro que eu achava que alma e espírito era uma coisa só, entendeu? Você tinha um corpo e tinha uma alma e tá tudo bem. Mas a gente sabe que são 3 partes, né? O seu corpo físico, também representado pela carne, que é o que a gente fala, que é aquilo que peca, na verdade, é a sua carne, são as vontades da carne. A sua alma, que também está muito ligada com suas emoções, e o espírito, então 3 partes. E o espírito sim é ligado a Deus, com os dons do espírito, então tem toda uma compreensão, uma calma, paciência, amor, todos aqueles dons que a gente falou, né? E aí é legal a gente separar mesmo, que é corpo, que é alma e que é espírito, né? Para entender que são essas 3 partes, né? Elas estão em você, mas você tem essas 3 partes. E elas estão em constante atrito. Se você tem que escolher quem é o vencedor desse atrito, tá? Por isso que às vezes a gente fala assim, não, fulano está muito no espírito, sabe? Porque ele está deixando que o espírito é que coordene essas coisas todas. E quando a gente falou lá do primeiro poço, que era aquela coisa da inimizade, tem muito a ver com o nosso corpo. As coisas da carne são, em geral, inimigas de Deus. Sabe, os prazeres da carne, os desejos da carne, os dons que não são os dons do Espírito, são os dons da carne. Então você não pode ser dominado por isso, sabe? Esse é o momento de criar esse atrito, de ter essa separação, sabe? Já a sua alma, ela é que pode trazer essa questão da inimizade com Deus por causa das emoções. E as emoções são tão volúveis, né? Quem nunca se pegou chorando demais por algum determinado assunto e dali a um tempo aquele assunto não tinha mais nada a ver com a sua vida, sabe? Uma coisa que eu comecei a fazer, por exemplo, às vezes uma pessoa me fala uma coisa que me agride muito, eu não respondo na mesma hora, porque se eu for responder na mesma hora, o que vai dominar é a emoção. E as nossas emoções estão na alma, sabe? E aí você deixa aparecer essa coisa do espírito, que é o terceiro, que é esse momento do alargamento, que é você estar numa comunhão maior com Deus. E acredite, é mais simples do que parece, mas não é tão fácil, porque o tempo inteiro a gente está lutando no mundo, a gente vive no mundo, a gente passa pelas coisas do mundo, sabe? Ontem a gente estava conversando sobre isso, porque a gente estava conversando com outros casais, e aí um dos nossos colegas que estava conversando ali, ele disse que vários homens com quem ele lida, porque ele é uma pessoa que ensina a casais, tiveram que se livrar de pornografia, e que era uma questão muito difícil, que algumas pessoas eram viciadas, e ele contou um caso de uma pessoa que estava se separando porque estava viciado em pornografia, ou seja, ele deixou com que as questões da carne tomassem conta dele, né? E aí eu estava me lembrando que eu saí de um grupo de amigos porque aquele grupo eles só começavam a colocar pornografia no WhatsApp, né? E aquilo me incomodava profundamente. Mas por que aquilo me incomodava profundamente? Talvez há 15 anos, há 20 anos atrás, aquilo não fosse me incomodar. Porque eu fui caminhando mais, né, na minha purificação, na minha santificação, fui deixando o Espírito tomar conta, e aí eu saí do grupo porque eu vi que aquilo não me acrescentava nada, sabe? E quanto mais você alarga a sua relação com Deus, e você se entrega, você se consagra mais a Deus, Ele vai te mostrando mais essas coisas, sabe? Você vai começando a perceber coisas que você não fazia antes, que você passa a fazer, coisas que você fazia e você não faz mais. E aí eu estava comentando com a Tati, falei, amor, que bom que eu não passo por isso, né? Que bom que eu não tenho essa dificuldade. E ele falando tanto de, vários homens têm esse problema, eu falei, cara, é engraçado porque é tão longe da minha realidade. Não que eu seja melhor do que quem faz isso, tá? Eu tenho os meus defeitos, eu tenho outros pecados dos quais eu tenho que me livrar, mas é porque Deus vai ajudando a gente a passar por esse processo, né? E é diário, porque
Aí você acorda, aí você faz seu devocional, que é o tempo de oração e louvor, aí você sai todo no espírito, pega seu carro e leva uma fechada no trânsito, e aí já solta um palavrão, já faz alguma coisa, você saiu daquele estado. Né? Quando você tem uma comunhão maior com Deus, você demora um pouco mais para sair desse estado, mas tem coisinhas, né? Às vezes, uma funcionária sua falta, ou enfim, acontece alguma coisa e cada um tem o seu entulho ali, né? A sua pedrinha. Então, pode ser que uma fechada no trânsito não faça nada na sua vida, mas na vida de uma outra pessoa é algo que irrita muito. E aí você tem que lidar. Às vezes, um problema com o filho, né? Uma falta de educação do filho, uma birra, te tira completamente do espírito, te volta para a alma, você fica irritada, e aí você fica tão irritada que você fala assim também, não vou no culto hoje à noite, porque eu também tô cansado, eu quero deitar, eu tô precisando de um tempo para mim, e essas coisas vão puxando você de volta. Às vezes não é tão simples assim, e não é consciente muitas vezes, porque se fosse consciente, muitas vezes você não faria. Se você fosse consciente que aquilo te tira, quando você começa a ficar consciente que aquilo te tira do espírito, você não faria mais. É essa consciência que você vai ganhando a cada dia na oração. E vão surgindo algumas dúvidas. Você vai ouvindo algumas palavras, às vezes vai vindo assim. Eu lembro que quando a gente estava conversando do terceiro poço, a gente leu que vinham águas vivas, né? Que Deus trazia águas vivas, Jesus trazia águas vivas. Eu lembro de um dia quando eu gosto muito de louvar. Eu gosto muito de louvor, faço parte do louvor da igreja e eu gosto de entender aquilo que eu estou cantando, né? Não simplesmente cantar. E eu lembro de um louvor que falava de águas, e era um louvor da Aline Barros, ela falava águas vivas, eu nem entendia o que ela falava. Com águas vivas, eu nem entendi o que era isso. E aí eu fui perguntar para você, amor, o que ela fala nessa música, né? Que é um pedacinho, quer ver? Vou tocar um pedacinho dela, que ela é muito bonita. A gente vai misturar aqui algumas coisas de música para você também... É um outro nível de comunhão com Deus também, quando você louva, quando você canta, né? Que é mais ou menos assim, deixa eu... Também não sou nenhuma exímia tocadora de violão, tá, gente? Como diz, a gente não sabe nada, mas... Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Veda em mim, flua em mim, como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o meu amor. Então ela fala nesse hino várias coisas, né? Que é o hino da Mananciais, do Diante do Trono. Fala que ela quer o Espírito, né? E que ele flua com águas vivas para que ela restaure o ser para louvar. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu lembro que eu fiquei com muita dúvida disso. É exatamente essas águas vivas do terceiro poço, que é o poço do Espírito. Mas então, a palavra continua, né? Dizendo que Isaac subiu para Berseba, que significa poço do juramento. E ali Deus falou com ele. E eu queria que você entendesse o que isso significa na sua vida, sabe? Que é quando Deus abre os seus olhos espirituais. Você desobstrui um canal. Eu me lembro que quando eu falava com a Tati sobre isso, falava assim, amor, Deus falou comigo que a gente devia fazer isso e aquilo outro. Como assim falou com você? E você ouve a voz dele, ele te escreve. Como é que é isso? Você vê? Pra mim não fazia o menor sentido. Eu falei, como é que Deus fala com ele? E não fala comigo. E aí, tem isso também, ele não fala comigo. Exatamente. Como é que Deus fala com ele e não fala comigo? Às vezes você vai à igreja, você vê lá a pessoa, Deus falou comigo e tal, e às vezes isso passa pela sua cabeça, né? Imagina, Deus falou com ela, não fala comigo, Deus falou com ela, né? E na verdade Deus fala, né? É que a gente muitas vezes tem um bloqueio para entender isso. E eu lembro que no dia que esse bloqueio caiu para mim, foi que eu consegui compreender que realmente Deus fala. E Deus fala como se fosse uma vozinha na sua consciência, pelo menos para mim é. Tem gente que fala que ouve a voz de Deus audível, né? Enfim, e realmente acontece. Para mim, no meu processo, ele fala na minha consciência.
E aí eu lembro que eu falava assim, mas amor, como é que eu vou diferenciar o que é a voz de Deus falando comigo, ou que é eu mesma tentando me sugerir alguma coisa, ou até mesmo Satanás, né? E eu lembro que a gente conversou que assim, quando Deus fala com você, é sempre algo que te traz paz, te traz alegria e que te leva para os dons do Espírito, para o amor, para a mansidão. Se é algo que te traz confusão, se é algo que te traz um ato de violência, se é algo que te traz rancor, então provavelmente não é a voz de Deus que está falando com você. Então é muito incrível isso que aí quando você lê essa passagem que Isaac fala, e Deus falou comigo, não sei se é exatamente nessa linguagem que ele fala, aí você às vezes duvida, ou então você acha que isso acontecia com os caras lá do Velho Testamento, mas não acontece com você, né? Mas acontece sim. Eu me lembro que eu falava assim pra Tati, amor, você vai saber discernir, tá? O que vai acontecer você vai aumentar o seu nível de comunhão com Deus, e à medida que você vai aumentando esse nível de comunhão, você vai desobstruindo esses canais de comunicação. É isso, é como se você tivesse colocado várias obstruções no canal de comunicação com Deus. Deus quer falar com você, Deus quer falar com ela, Deus quer falar com todo mundo. Não consegue achar a frequência aí. Tem boi na linha, assim. E você vai desobstruindo, você começa a ouvir a Deus e aquilo vai te trazendo uma calma e você começa a saber que é Deus falando com você. E aí é um nível de comunhão muito interessante, porque ele abre os seus olhos espirituais, sabe? E por que eu estou falando disso, né? Porque a gente podia simplesmente falar para você desentulhar esses poços da sua vida e alcançar essas prosperidades, né? Alcançar essas bênçãos que Deus tem para você, alcançar essa comunhão com Deus e com seus irmãos. Mas eu vejo que muitos cristãos, eles estão satisfeitos onde eles estão, no nível de crescimento espiritual deles. Isso não é legal, sabe? Porque, em geral, nós somos inquietos, nós sempre queremos ir mais longe com as coisas na vida e parece que a gente está satisfeito, às vezes, com algumas coisas. Não, eu tô indo na igreja, eu estou bem, meu casamento está bem, mas Deus quer mais, Deus quer sempre mais, sabe? Ele ama tanto a gente que Ele quer mais da gente, né? E até ontem alguém falou assim, tem gente que vai malhar todo dia 5 horas da manhã. Todo dia, até sábado e domingo, todo dia caminha, todo dia pedala, tal, não sei o que. E ninguém diz que essa pessoa é fanática. Mas aí se a pessoa vai 2, 3 vezes na igreja, ou se a pessoa lê a Bíblia todo dia, ela é fanática. Né? Ou seja, você cuidar do corpo que é perecível não é fanatismo, você cuidar do espírito que é eterno seria. Deus quer que a gente aumente essa comunhão, sabe? E eu queria que a gente finalizasse essa nossa conversa fazendo um chamado para você com relação a isso, sabe? Para que você possa analisar cada um desses passos, né? Analisar o que é na sua vida que está te intimidando, que deixa às vezes você sentir, não, determinada coisa não é para mim, eu não consigo alcançar isso, Deus não preparou isso para mim, eu sou pequeno demais, eu sou burro demais, eu sou sei lá o que você possa colocar que Satanás vai ali e buzina no seu ouvido. Eu já fiz tanta coisa que não mereço. Eu não mereço, tal. Por exemplo, às vezes quando você pede perdão a Deus de determinada coisa e Deus te perdoa, mas você continua se sentindo culpado, aceita o perdão de Deus, sabe? Aceita que Deus te perdoou. Então vai tirando isso, vai desentulhando essas coisas dos seus poços, sabe? Não se deixe intimidar, avança, porque Deus quer que você avance, sabe? E aí, quando você avança, começa a prestar atenção nessas coisas todas que criam a sua inimizade com Deus. Quais são aqueles pecados? Pede para o Espírito Santo mostrar, que a palavra diz isso, que ele vai mostrar. Então pede para o Espírito Santo mostrar o que é que está impedindo essa comunhão cada vez maior, para que você possa então chegar nesse ponto de alargamento e de começar a ouvir Deus falar com você, os seus olhos espirituais se abrirem, e não quer dizer que você é perfeito, e nem quer dizer que você é melhor do que aquela pessoa que está sendo intimidada lá atrás, porque você pode ser intimidado amanhã. Então, cada dia tem a sua luta, cada dia tem a sua vitória. Mas quando a gente tem consciência de contra o que a gente está lutando e quais são as armas que a gente tem, fica tudo muito mais fácil, principalmente quando a gente lembra na Bíblia que Jesus disse que a gente ia enfrentar dificuldades, a gente ia enfrentar aflições no mundo, mas que ele já havia vencido o mundo para a gente. E eu me lembro sempre quando meu irmão estava pregando que ele falava assim, é muito fácil a gente lutar uma coisa que a gente já sabe que a gente vai vencer, né? Porque Deus já falou que a gente vai vencer se a gente estiver nele. Então, quem dera tudo fosse assim, né? Você já sabe que você vai vencer.
E é importante você dizer coisas boas para você. Você profetizar, né? Se você não sabe o que é isso, e eu lembro quando eu ouvia isso pela primeira vez, eu falava, o que é profetizar, meu Deus? Não sou profeta, não sou nada. Mas é você colocar bênçãos em você mesmo. Você falar sobre você, sim, que você é capaz e que coisas boas vão brotar na sua vida. E tem um hino muito bom pra gente finalizar aqui, que é da Daniele Moura, que é sobre isso, sobre brotar poços. Então você pode ver ele na íntegra. Vou tentar aqui fazer um Amor, solinho só desse antes pra de você você. tocar, assim, você está acompanhando a gente, eu não sei qual é a rede social que você está acompanhando a gente, tá? Porque a gente está fazendo um trabalho, assim, entregando o nosso melhor para Deus, e você vai ver tanto em áudio, vídeo, texto, Pode ser que seja no podcast, no YouTube, Spotify, YouTube, Facebook, Face, Instagram, enfim, Instagram. vai distribuir para todos os lugares, porque a gente quer deixar que Deus use a gente. Então, independentemente da rede social que você estiver acompanhando a gente, eu queria te pedir para curtir, compartilhar, manda para outras pessoas, às vezes vai tocar no coração de uma outra pessoa, às vezes isso vai falar com uma pessoa e você nem sabe tanto, sabe? Faz um comentário, Deixa comentário aqui pra fala gente. de alguma coisa que você gostaria que a gente falasse num outro vídeo, porque toda semana vai ter vídeo novo e a gente sempre vai trazer algum assunto que as pessoas queiram que a gente converse também, sabe? Então ajuda a gente a te ajudar também, né? Isso. E ajuda alguém que tá aí do seu lado, ajuda seu irmão que tá aí com um poço tão entulhado que às vezes ele nem consegue ver, né? Os novos poços. Então, a gente vai colocar a letra aqui, a legenda, e se você puder, eu não sei onde é que você tá ouvindo ou assistindo a gente, mas fala isso, porque é como se você, é aqui que você vai profetizar sobre você, para que poços possam brotar na sua vida, poços novos, você possa prosperar, viver em abundância e Deus te abençoar. É muito isso que fala essa música, é muito bonita, que é mais ou menos assim, ó. Brota poços nesse vale, é promessa de Deus me fazer prosperar. Brota poços em meio à sequidão, faz nascer água nessa terra seca, Deus vai me abençoar. E tem uma parte muito bonita que ela fala da luta, né? Que é mais ou menos assim. E se quiserem me calar, a voz de Deus me lembrarei. A ti eu abençoarei. Não vou desistir tão fácil assim. E se tentarem me impedir, um novo poço vou abrir. E viverei em abundância. Uma nascente vai surgir. Então só mais uma vez para você profetizar para você mesmo. Nó brota poços nesse vale, é promessa de Deus me fazer prosperar. Brota poços em meio à sequidão, faz nascer água nessa terra seca, Deus vai te abençoar. Vamos fazer uma oração para eles? Amém. Me dá sua mão. Eu quero tocar enquanto você faz bom. a oração. Pode ser? Vamos lá. Senhor, eu quero te pedir agora, Pai, antes eu quero agradecer pelo assunto tratado nesse vídeo, agradecer pelo meu irmão, pela minha irmã, que está ali do outro lado, assistindo, ouvindo. Eu quero te pedir, Pai, que a sua palavra não volte vazia, que o Senhor plante essa semente no coração deles e que essa semente possa frutificar, que ela possa verdadeiramente transformar a vida do meu irmão, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa mostrar como desentulhar cada poço da vida deles, como é que eles podem alargar a experiência deles contigo, como é que eles podem alcançar essa comunhão. Por favor, Pai, nós estamos aqui clamando por cada irmão, por cada irmã que está aí do outro lado, que eu sei que o Senhor que colocou ali para assistir, para ouvir. Então que o Senhor possa acompanhar nessa transformação, que o Senhor possa fazer uma grande mudança na vida dessas pessoas, Pai. E eu já te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Que possam
se brotar muitos poços na sua vida, que você possa beber dessa água viva e curtir a herança que é sua. Deus te abençoe muito. Amém. Amém. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.